Revelação emocionante. Noivo confessa segredo oculto antes do casamento e a resposta é incrível. André estava prestes a viver o momento mais marcante de sua vida, o casamento com Maria. O cheiro do óleo de motor se misturava à ansiedade no ar, enquanto as paredes da pequena oficina refletiam a dedicação incansável daquele jovem mecânico. Ele sempre fora conhecido na cidade pela honestidade e paixão pelo trabalho, um verdadeiro coração simples em um mundo de aparências. Maria, uma professora cheia de vida, era a luz aos olhos de André, mas uma sombra pairava sobre ele, um segredo que poderia mudar tudo. Os preparativos do casamento mobilizavam a cidade. As pessoas murmuravam, olhares críticos e questionadores flutuavam pelo ar como folhas secas ao vento. Maria, cercada pelo amor da família, olhava para os rostos sorridentes de seus parentes, mas não conseguia ignorar os sussurros sobre seu noivo. O que pensariam de André, o mecânico com um passado desconhecido? Ele era capaz de oferecer a vida dos sonhos que sempre desejaram para ela. Naquele dia nublado, André respirou fundo. Sentiu o coração disparar enquanto esperava o momento de abrir seu coração a Maria. A verdade te libertará, murmurou para si mesmo, mas, no fundo, seu temor era palpável. Ele se lembrava da briga com o pai, o empresário que sempre desejou moldá-lo em sua imagem. O jovem tinha trocado a vida de luxos por uma existência humilde, em busca de algo que realmente importava, amor verdadeiro. Quando Maria chegou, seu sorriso iluminou seu mundo, mas a confissão que fazia borbulhar em seu peito poderia apagar essa chama. Com os olhos brilhando de amor, ele se lançou na revelação. Maria, eu preciso te contar algo. Sou filho de um empresário, vivi em um bairro nobre. Suas palavras se perderam em meio ao tempo, e o olhar de Maria mudou. A luz de sua face se apagou, e ela apenas olhou fixamente, como se estivesse tentando decifrar uma equação impossível. O silêncio entre eles parecia ser mais ensurdecedor que 1000 trovões. As pessoas vão falar, André, e meus pais, eles querem que eu tenha o melhor, murmurou Maria, a voz tremendo de dúvida. Maria sentiu um peso esmagador em seu coração, a luta interna entre seu amor e as expectativas da família. O sonho de um casamento perfeito começava a desmoronar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar mais. Após o CTA, o clima continuou tenso. Enquanto André tentava explicar que seus valores não estavam na riqueza, mas sim na lealdade e no amor, Maria se sentia cada vez mais perdida entre desejos e realidade. Em uma conversa balançando na corda bamba da dúvida, o olhar de alguém que sempre teve as respostas falhou ao encarar a verdade. E, antes que pudessem chegar a qualquer entendimento, o telefone de Maria tocou, quebrando o momento. Era uma chamada que prometia mudar tudo mais uma vez, com possibilidades e escolhas que se entrelaçavam como os destinos dos dois. André a observava, o coração apertado, pensando, estariam realmente prontos para enfrentar o que estava por vir? Maria pegou o celular com mãos trêmulas, o olhar fixo na tela, como se cada notificação pudesse trazer uma resposta que não estava pronta para ouvir. A voz do outro lado da linha soava conhecida, e ela precisou de um instante para processar. Era sua irmã, Laura, trazendo notícias sobre os preparativos do casamento, mas a ansiedade dentro de Maria pulsava, abafando qualquer entusiasmo. Oi, Laura, tudo bem? Respondeu, tentando manter a voz leve, mas o receio transparecia em cada sílaba. A irmã começou a falar sobre as flores, o bolo e a lista de convidados, mas Maria mal conseguia prestar atenção. A luta interna entre seu coração e sua cabeça aumentava a cada minuto. O que a irmã diria se soubesse sobre o que estava acontecendo? Como reagiriam os pais ao saber que Maria se apaixonara por alguém tão distante do ideal que haviam construído para ela? Maria? Você ainda está aí? Perguntou Laura, a preocupação crescendo na voz.
Sim, sim, só estou pensando, respondeu em um sussurro. André a observava com uma mistura de tristeza e preocupação. Ele sentia como se a vida que sonhara para eles estivesse se distanciando lentamente, como uma gota de água escorregando entre os dedos. Sabia que precisava agir, mas como convencer Maria que seu amor era mais valioso que qualquer status social? Quando ela desligou o telefone, havia uma nova sombra em seu olhar. Sem saber como abordar o tema, André segurou a mão dela, esperando trazer um pouco de conforto. Desculpa, Maria, eu vou entender se você precisar de um tempo. Mas eu só quero ser honesto com você. Maria olhou para ele, e lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Eu não sei o que pensar, André. Minha família espera tanto de mim e você é diferente. Havia uma fragilidade em sua voz que partia o coração dele. Eu sou o mesmo André, só tenho uma história diferente, ele insistiu, sentindo que essa era a última oportunidade de tocar seu coração. O que importa não é de onde viemos, mas para onde vamos juntos. Eu não quero te perder, Maria. Ela hesitou, buscando nas memórias o que realmente importava. Lembrou-se da primeira vez que eles se viram, o jeito como André fazia seu coração disparar com um simples sorriso, o carinho dele durante os momentos difíceis, a gentileza que sempre irradiava. Mas havia a pressão da expectativa, o medo de decepcionar. Maria respirou fundo, decidida a não permitir que o medo a paralisasse. Então, e se eu quisesse conhecer sua família? Podemos tentar entender um ao outro melhor, ver além dos rótulos. A determinação ressoava em suas palavras. André sorriu, a esperança renascendo. Eu adoraria apresentar você a eles, mas há mais coisas que você precisa saber, coisas que eu não contei ainda. As últimas palavras de André ecoaram no ar como um aviso. O que mais ele poderia ter escondido? Uma nova inquietação passou pela mente de Maria. Redes de segredos e confissões pareciam tecer uma nova realidade à sua volta, e a noção de que tudo poderia desmoronar a qualquer momento a deixava tensa. Que segredos você ainda guarda, André? Perguntou, com o coração na boca. O que vou te contar agora pode mudar tudo novamente, ele respondeu, a expressão de seu rosto se tornando mais séria. E foi nesse momento que o futuro deles pareceu prestes a se desdobrar em milhares de caminhos. O que os aguardava era incerto, mas ambos sabiam que precisavam ter coragem para encarar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Maria começou a sentir que o amor verdadeiro não era apenas sobre seguir o coração, era também sobre enfrentar os medos que esse caminho trazia. A pergunta parou entre eles, como uma flecha no ar, pronta para perfurar a dor e a dúvida. O que André diria a seguir teria o poder de moldar o destino de ambos. Estariam prontos para descobrir o que os esperava? André respirou fundo, buscando coragem nas profundezas de seu ser. O que ele estava prestes a compartilhar erguia uma barreira entre eles, uma realidade que poderia ameaçar tudo o que haviam construído juntos. As palavras lhe escapavam entre os lábios, mas ele precisava encontrar um jeito de expressar sua verdade. Maria, há um motivo pelo qual eu não levo você para conhecer minha família ainda, começou ele, a voz trêmula. Meu passado não é fácil de engolir. Cresci em um lugar onde as opções eram limitadas, e me envolvi em coisas que eu gostaria de esquecer, coisas que podem te assustar. Maria sentiu uma onda de preocupação, cada batida de seu coração ecoando os temores que antes pareciam distantes. Ela soltou a mão dele lentamente. O que você fez, André? Ele fechou os olhos, como se essas informações pudessem ser mais fáceis de processar em um mundo sem luz. Na adolescência, eu andei com uma má companhia. Envolvi-me com drogas e outras coisas que estavam além do que eu conseguia controlar. Isso me afastou da minha família, e me fez perder muito. Muitas vezes, fui apenas um número nas estatísticas que ninguém se preocupava em olhar. A sinceridade nas palavras dele cortou profundamente o silêncio constrangedor que se estabeleceu entre eles. Maria, naquele momento, sentiu seu coração oscilar entre a empatia e a dúvida. Como ela poderia lidar com alguém que carregava um passado tão sombrio? Eu mudei, Maria. Lutei para sair desse ciclo. Trabalhei duro e finalmente consegui me reerguer. Mas eu não sei como te explicar isso sem que você pense que sou um risco. E tenho medo de expor tudo isso, André continuou,
os olhos fixos em Maria, buscando qualquer sinal de compreensão. Ele nunca tinha falado abertamente sobre seu passado e estava confuso ao ver tantas emoções passando pela expressão dela. Maria olhou para o chão, atolada em pensamentos. O amor que sentia por ele não impedia que sua mente buscasse explicações. Você não é um risco, André, você é diferente. Só que isso é muito novo para mim. Um silêncio pesado pairou entre eles, como se a verdade recém-revelada exigisse um tempo para ser digerida. Eu quero que você saiba que todo esse tempo, você me deu esperança, André disse, seus olhos brilhando com uma fraqueza que ele não costumava demonstrar. Sei que sou um peso para você, e isso me machuca. Mas eu não sou mais aquele garoto. O que me faz ser a pessoa que sou hoje é a luta que enfrentei e a esperança que encontrei em você. Maria segurou o formato do coração em sua mão, tentando balançar a maré de sentimentos. E se meus pais ficarem sabendo disso? Eles nunca aceitariam. Eu quero apresentar você à minha família, e você não pode se preocupar com o que eles pensam. Precisamos fazer isso juntos, Maria. Eu estarei ao seu lado, não importa o que aconteça, e quero que você saiba quem eu realmente sou, ele pediu, quase implorando. Era o momento em que Maria sentiu a força e a vulnerabilidade dele, como as duas faces de uma moeda em conflito. Independente da profundidade do amor que eles compartilhavam, a sombra do passado de André ainda a assombrava. A luta dela entre a razão e o coração tornava-se uma luta diária. Eu preciso de um tempo para pensar, disse Maria, a voz baixa. Isso é mais do que eu esperava. E ela se afastou alguns passos, o peso da revelação girando em sua mente. O coração de André afundou sob o impacto da resposta dela, mas ele sabia que cada momento de reflexão era vital. Enquanto Maria contemplava a janela em busca de respostas, a mensagem do celular iluminou o rosto dela. Um novo aviso a distraía dos pensamentos tumultuados. A expressão de surpresa cresceu em seu rosto e ela virou-se rapidamente para André, os olhos se arregalando. Você precisa ver, isso é da minha mãe. O que estaria escrito na mensagem? A dúvida iluminou uma nova incerteza entre eles. A verdade sobre o passado de André era apenas uma faceta de suas vidas, um novo mistério despertava e mudava instantaneamente o rumo daquela conversa. Que reviravolta aguardava por eles a seguir? Maria sabia que a resposta poderia mudar tudo novamente. O olhar de Maria estava fixo na tela do celular, as palmas suadas e o coração acelerado. A mensagem piscava, quase como um sinal de que o destino deles estava prestes a dar uma guinada. André se aproximou, percebendo a intensidade na expressão dela. O silêncio ao redor parecia pesado, como se o universo aguardasse a revelação que poderia mudar tudo. Maria, o que a sua mãe disse? Ele quase sussurrou, a ansiedade acompanhada por um fio de esperança. Com as mãos tremendo ligeiramente, ela desbloqueou a tela e começou a ler em voz alta. Oi, filha. Preciso te contar uma coisa urgente. Você e o André precisam vir em casa amanhã. É sobre o nosso passado. Estou preocupada. A voz dela falhou um pouco ao pronunciar a última palavra, a tensão criando um nó na garganta. André franziu a testa. O que ela quer dizer com nosso passado? Não sei, mas parece sério, Maria respondeu, seus olhos marejados pela confusão. A revelação do passado de André e agora essa mensagem. Era como se as peças de um quebra-cabeça complicado começassem a se encaixar, mas em um formato que não faz sentido. Vamos lá, não podemos deixar de entender isso, André sugeriu, sua determinação renascendo entre a bruma da insegurança. Acho que precisamos enfrentar isso juntos. Maria balançou a cabeça, mas não tinha certeza. O peso das expectativas familiares se misturava com o sobrenome que ela carregava, um símbolo de quem eram. E se isso nos afastar ainda mais? O que se revelará pode ser algo que nos separe ou até algo que pode mudar tudo. André não desviava o olhar dela. Havia uma faísca em seu olhar que Maria não podia ignorar. Às vezes, a verdade é a única coisa que nos libertará. E eu não quero esconder nada mais de você. Ele deu um passo à frente, pegando a mão dela com firmeza. Vou estar ao seu lado, não importa o que acontecer. Por favor, confie em mim. A respiração de Maria se acelerou.
As dúvidas estavam lá, mas com elas vinha o amor que sentia por ele. Era um amor que a desafiava a ser corajosa. Eu confio em você, mas tenho medo. O que se revela pode ser mais do que eu consigo suportar, então vamos descobrir juntos. Somos uma equipe, Maria. Não se esqueça disso, ele sussurrou, seus dedos entrelaçados com os dela, formando um elo que parecia cada vez mais forte. A mensagem da mãe ainda pesava no ar, cheia de promessas e medos. O passado deles estava atado de formas que nem imaginavam, e a incerteza do mesmo só aumentava a tensão. Após alguns momentos silenciosos, Maria respirou fundo, pronta para decidir. Ok. Amanhã, estamos indo na sua casa. Precisamos entender o que isso significa, ela finalmente disse, a determinação crescendo em seu peito. E aí, no meio do turbilhão que era seu coração, um pensamento repentino a atingiu como um raio. Mas André, o que será que a minha mãe sabe do seu passado? O que mais pode surgir a partir disso? Ele soltou um suspiro profundo, sentindo as ondas do futuro colidir contra as rochas da realidade. A pergunta de Maria ecoou entre eles como um prenúncio de uma tempestade. O que mais estava escondido nas sombras do passado? O que seria revelado no encontro do dia seguinte? Enquanto as incertezas dançavam ao redor deles, uma coisa era certa: o caminho que escolheriam a partir daquele encontro poderia definir não apenas seus destinos, mas o de suas famílias. E cada resposta que buscavam tinha o poder de mudar tudo. O dia amanheceu pesado, como se as nuvens tivessem absorvido a tensão acumulada da noite anterior. Maria acordou com o coração pulsando, a lembrança da mensagem da mãe ainda ecoando em sua mente. As palavras ressoavam como uma melodia que ela não conseguia esquecer, e a certeza de que algo grandioso estava prestes a acontecer a deixava inquieta. No passado. O que pode ser? Pensou ela, enquanto se arrumava para encontrar André. A ansiedade a impedia de pensar claramente, e, à medida que o tempo passava, sua mente criava cenários cada vez mais dramáticos sobre o que poderia ser revelado. Quando finalmente se encontraram na porta da casa de Maria, o olhar de André carregava a mesma confusão. Seus rostos eram espelhos um do outro, mostrando preocupação e coragem entrelaçadas. Você está pronta? Ele perguntou, a voz firme, mas suavemente trêmula. Mais ou menos, Maria respondeu, tentando sorrir. O toque dele a acalmava, mas a incerteza ainda pulsava entre eles. Vamos logo. O caminho para a casa dela parecia mais longo do que o normal, cada passo carregando a pressão do que estavam prestes a descobrir. Ao chegarem, o sorriso da mãe de Maria foi um contraste com a atmosfera densa que pairava no ar. Ela estava na sala, com uma expressão que misturava amor e um leve temor. Oi, meus amores, disse a mãe, procurando estabelecer um clima leve, mas o nervosismo da conversa iminente era evidente. Oi, mãe. Você disse que precisava nos contar algo. O que está acontecendo? A voz de Maria soou mais firme do que se sentia. A mãe respirou fundo, os olhos arregalados de expectativa. Sente-se, por favor. É sobre o nosso passado, e o passado do André. Maria trocou olhares com André, um silêncio carregado se estabelecendo entre eles. Era como se o tempo tivesse parado enquanto a mãe começava a falar. Quando eu era mais jovem, havia uma rivalidade entre nossos pais. Era algo muito profundo e complicado. Fui amiga da sua mãe, André, mas tudo mudou quando a verdade veio à tona, revelou ela, com um olhar triste. Eu não sabia disso. O que aconteceu? André perguntou, interessado e apreensivo. A mãe continuou, sua voz mais firme. Havia questões de herança, desentendimentos, e até um amor proibido que envolvia sua avó. Desde então, nossa família teve que se distanciar. Os olhos de Maria se arregalaram. Um amor proibido? Mãe, você nunca falou sobre isso para mim. E eu pensei que já estava enterrado, mas isso acontece, e agora que você está com o André, percebo que a história se repete. Não quero colocar barreiras em um amor tão forte, ela respondeu, a voz embargada. André olhou para Maria, com um misto de confusão e alívio. Isso pode nos separar? O que isso significa para nós, Maria? As palavras flutuavam em sua mente.
O amor que sentia por André era maior do que qualquer desentendimento de passado familiar, mas e se a história estivesse condenada a se repetir? Maria sentiu o peso de suas raízes e o laço do presente se tensionando. Eu não sei, mas eu amo você, André. Nada pode mudar isso, Maria se declarou, embora uma sombra de dúvida a fizesse hesitar. Então deveríamos lutar como nossos pais não conseguiram? André sugeriu, olhando diretamente em seus olhos. Mas antes que ela pudesse responder, a mãe interrompeu, com um ar de urgência. Tem mais. O que eu não disse é que, por trás de tudo, existe um segredo ainda mais profundo que pode afetar não só vocês, mas toda a nossa família. Maria e André trocaram um olhar nervoso. As palavras da mãe eram um convite a mais revelações, e com isso, mais perguntas. Que segredo? Maria questionou, a curiosidade e o temor dançando ao redor dela. A mãe hesitou por um momento, encarando o filho, e então revelou. É sobre quem vocês realmente são e o que seus destinos guardam, um vínculo que vai muito além do que podiam imaginar. O clima estava pesado, e Maria sentiu seu coração disparar. As palavras da mãe a deixavam inquieta e, ao mesmo tempo, cheia de esperança. Mas o que viria a seguir poderia mudar tudo novamente. O silêncio na sala parecia se arrastar, quase palpável. Os olhos de Maria, já tão cheios de perguntas, buscavam a resposta no rosto de sua mãe. André, por sua vez, parecia ter adivinhado que a revelação que viriam a seguir não seria nada fácil. Ele segurou a mão de Maria, buscando um refúgio naquela conexão que sempre o protegia. Escutem bem, começou a mãe, a voz carregada de emoção. Esse segredo envolve um laço que foi criado entre nossas famílias antes de vocês nascerem, algo que não deveria ter sido ocultado, mas que os dois agora precisam entender. Maria fechou os olhos por um instante, enquanto a cabeça girava com a ideia de que seus destinos estavam entrelaçados por algo tão profundo. Ela sempre se perguntou sobre suas origens, mas essa descoberta a levava a um território desconhecido e perigoso. A verdade é que, a mãe continuou, vocês não são apenas dois jovens apaixonados em busca de seu lugar no mundo. O que muitos não sabem é que há uma aliança mágica entre suas linhagens, algo que transcende esta vida. André se inclinou para a frente, seus olhos brilhando de curiosidade e descrença. Você está dizendo que há algo sobrenatural? Que somos parte de algo maior? Sim. De certa forma, vocês têm um destino que foi escrito antes de eleições maiores, um destino que, se não for cumprido, pode afetar não apenas vocês, mas toda a nossa história. A insinuação subiu pela espinha de Maria como um arrepio. O que isso significava? Seu amor por André poderia ser uma força poderosa, mas também envolvida em uma certa escuridão que ela nunca havia considerado. Uma aliança mágica? Como isso funciona? Ela questionou, a voz hesitante. Cada palavra que saía de seus lábios parecia um eco distante do que queriam entender. A mãe respirou fundo e passou a mão pelo cabelo, como se tentasse organizar os pensamentos. Nossas famílias foram unidas em um pacto há muitas gerações. Ele envolve promessas de amor e proteção, mas também de conflito. Quando as coisas desmoronaram entre nossas mães, essa magia ficou presa, quase como um feitiço que levou nossas famílias a se separarem. E agora, com vocês juntos, esse laço exige uma escolha. Maria franziu a testa, tentando absorver tudo. Que tipo de escolha? A escolha de se unirem verdadeiramente, ou de deixarem essa conexão se extinguir novamente, como aconteceu no passado. Se vocês não se unirem de corpo e alma, a magia se tornará uma maldição que pode criar discórdia entre as famílias, e o que é pior, o amor que sentem pode se tornar doloroso e destrutivo. Um silêncio opressivo tomou conta da sala. Maria olhou para André, seus corações palpitando em sintonia. Mas, em meio à conexão, havia um questionamento tremendo com relação ao futuro. Eu não quero que nossa história se repita. Não quero que o passado defina nosso amor, murmurou ela, a angústia tomando conta de seu peito. Precisamos descobrir como evitar esse destino, André disse, firme. Não podemos deixar que esse peso do passado nos impeça de seguir em frente. A mãe assentiu, seus olhos brilhando com lágrimas. Mas para isso, talvez precisemos buscar respostas que se perderam, retomar caminhos que achávamos esquecidos.
Isso exigirá coragem de vocês, e um entendimento profundo da história que nos liga. Maria sentiu o estômago embrulhar, mas no fundo havia uma faísca, uma vontade de saber mais. Então vamos, precisamos descobrir a verdade, por nós e por nossas famílias. Sim, por nós. A declaração de André soou como um compromisso, um pacto silencioso entre eles. Mas antes que pudessem articular qualquer plano, um barulho inesperado e sinistro cortou a atmosfera. A porta da frente se abriu com um estrondo, e uma figura conhecida fez sua entrada abrupta, olhar enigmático e sorrisos disfarçados. Surpresa! Vejo que a família está reunida. Os três viraram-se em uníssono, o coração de Maria acelerando em uma batida frenética. Quem poderia ser aquela pessoa? Que segredos ainda estavam por vir? Sem dúvida, a revelação da verdade apenas começava. Os olhos de Maria se arregalaram ao ver a figura à sua frente. Era Clara, a amiga de infância que há muito não aparecia. A última vez que a vira foi em um passeio na praia, quando sua vida parecia simples. Mas agora, com as revelações sobre suas linhagens e destinos, a presença dela parecia uma bomba prestes a explodir. Clara! O que você está fazendo aqui? Maria conseguiu perguntar, tentando esconder a mistura de surpresa e confusão em sua voz. A amiga sorriu e deu um passo à frente. Veio me ver antes da grande notícia. Não poderia deixar de estar presente. O tom de Clara era leve, mas algo em seu olhar denunciava que havia mais por trás daquela visita inesperada. André apertou a mão de Maria, sentindo a tensão no ar. Você sabe sobre o que estamos falando, não sabe? Ele foi direto ao ponto. Não havia espaço para rodeios. Sim, respondeu Clara, com um olhar sério que contrastava com seu sorriso anterior. E é por isso que estou aqui. Tenho algo extremamente importante para compartilhar com vocês. Maria trocou um olhar com sua mãe, que parecia perplexa, mas também curiosa. Todas as peças desse quebra-cabeça estavam se juntando de maneira estranha e intensa. Há anos, nossas famílias têm compartilhado segredos, e não estou aqui apenas para trazer perguntas, mas também respostas. Clara respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para revelar aquilo que a angustiava. Eu vi coisas. Coisas que as suas mães tentaram esconder. Algumas delas envolvem você, Maria. Os batimentos cardíacos de Maria aumentaram. O que Clara sabia? Do que você está falando? Sua voz saiu quase como um sussurro. Eu sou parte desse pacto, de alguma forma. Quando tudo aconteceu entre nossas mães, eu tinha apenas 6 anos, mas aquilo ficou gravado na minha memória. A magia, as promessas, tudo se acentuou em um momento muito específico. Desde então, algo ficou solto no ar. O olhar de Clara era penetrante, como se buscasse dentro de Maria uma centelha de compreensão. André se aproximou, buscando o apoio que ela precisava. Ele sabia que cada palavra contada por Clara era crucial. Você precisa nos contar tudo, Clara. Não podemos nos dar ao luxo de mais segredos. Clara hesitou, mas logo continuou. Alguns anos depois do que aconteceu entre as mães de vocês, uma das famílias fez algo impensável. Ela tentou se desvincular do pacto. Isso iniciou uma série de eventos que poderia colocar todo o equilíbrio em risco. O que isso queria dizer? Maria mal conseguiu processar tudo. A sensação de que sua vida havia sido uma farsa começava a piorar. E se ela e André estivessem sendo puxados para uma tempestade que nem imaginavam? Mas isso não é tudo, Clara disse, a voz tremendo ligeiramente. Recentemente, descobri que há uma força obscura que quer explorar esse conflito entre suas famílias. Eles estão cientes do pacto e, com você dois juntos, isso pode gerar uma guerra que pode afetar não apenas seus lares, mas o nosso mundo como um todo. As palavras de Clara ecoavam na cabeça de Maria, formando uma tempestade de incertezas. Então estamos em perigo? Sim. E não é só isso, acrescentou Clara, a determinação começando a ressoar em sua voz. Eu tenho um plano. Algo que pode ajudar vocês a restabelecer a magia e transformar esse destino terrível em um novo começo. Mas para isso, precisamos estar dispostos a enfrentar toda a verdade, não importa o quão dolorosa seja.
Maria olhou para André, desesperada por uma resposta e ao mesmo tempo sentindo a chama da esperança reacender. Estariam prontos para enfrentar o desconhecido? A inquietação aumentava, e o futuro deles dependia daquela escolha. A verdade pode doer, mas o amor que sentimos não pode ser subestimado. Que caminho devemos seguir? A voz de Maria, agora firme, parecia pedir uma resposta dentro de todos. Mas, antes que alguém pudesse falar, o ambiente pareceu mudar, uma brisa cortante atravessou o espaço e um sussurro ameaçador ecoou ao redor deles. A escolha é sua, mas não há retorno. E, naquele momento, o pavor de um novo segredo tornou-se palpável. A batalha que estavam prestes a enfrentar se tornava real, e Maria sabia que mal haviam arranhado a superfície da verdade. Maria sentiu o ar ao seu redor se condensar. As palavras sussurradas pareciam envolver todos, criando um espaço pesado e carregado com uma pressão inexplicável. O olhar de Clara era intenso, mas também triste, uma mistura de determinação e apreensão. Do que você está falando? Maria insistiu, agora com uma pitada de desespero na voz. O que pode ser tão grave que não podemos voltar atrás? Você não entende, Maria. Essa escolha não é apenas sobre o que vocês dois sentem um pelo outro. É sobre a continuidade de tudo que conhecemos. Se vocês decidirem mudar o que foi estabelecido, correndo o risco de quebrar o pacto, tudo pode ruir. Não é só o futuro de vocês, é o futuro de todos nós, Clara explicou, sua voz firme, mas a tristeza em seus olhos não passava despercebida. André olhou para Maria, seus olhos profundos refletindo um mar de emoções. Ele queria dizer algo, mas as palavras pareciam se perder. A verdade que eles tinham que enfrentar era colossal e, de alguma forma, ligada ao sentimento que tinham construído juntos. O amor que parecia tão puro e forte agora era envolto numa nuvem de dúvidas. Clara, se essa força obscura está atrás de nós, o que devemos fazer? André perguntou, buscando clareza em meio ao turbilhão emocional que os cercava. Precisamos descobrir mais sobre o pacto. Precisamos entender o que exatamente nossas mães fizeram e por quê. Se conseguirmos desvendar o que foi escondido, podemos ter uma chance de reverter a situação, respondeu Clara, determinada. Maria sentiu um frio na barriga ao pensar no que estava por vir. E se descobrirmos algo que não gostamos? E se o pacto nos forçar a fazer escolhas que não queremos? A incerteza apertava seu coração, cada palavra estava carregada de possibilidade e risco. Então teremos que decidir, e essa será a parte mais difícil. Encontrar a coragem para mudar o que está estabelecido, Clara falou, tomando um ar profundo. O clima tenso ao redor parecia repleto de expectativa. André, angustiado, segurou a mão de Maria com mais força. Ao fazer isso, algo daquela conexão intensa começou a dissipar um pouco do medo que os envolvia. Eles estavam juntos, e esse laço parecia ser a âncora em meio à tempestade. De repente, Clara olhou para o chão, como se estivesse se lembrando de algo. Há um lugar. Um antigo santuário que as nossas mães usavam. Talvez lá possamos encontrar respostas. Fica na floresta, além da cidade. Mas, precisamos ir rápido. A força que está atrás de vocês está mais próxima do que imaginem. Floresta? Maria repetiu, pensando. Você acha que podemos enfrentar isso? Isso despertou um olhar de preocupação em Clara, mas também um brilho de esperança. Se não tentarmos, nunca vamos saber. E se tudo o que vocês sentem for forte o suficiente, isso pode ser a chave que precisamos. Maria sentiu, um misto de medo e excitação pulsando dentro dela. Havia uma determinação nas palavras de Clara que a inspirava. Estamos juntos nessa, André. Vamos enfrentar o que quer que seja. Ainda bem que temos um plano, ele respondeu, com um brilho corajoso nos olhos. Mas antes que pudessem seguir adiante, um estrondo ecoou à distância. O chão tremeu levemente sob seus pés, e as luzes ao redor parecem piscar. O que foi isso? André perguntou, consciente de que o perigo já estava mais perto do que pensavam. Nesse momento, uma sombra escura passou pela entrada, uma silhueta estranha que parecia observar a cena. O medo engoliu o ar que respiravam,
cada um segurando a mão do outro com nervosismo. Maria olhou para Clara, tensão crescendo em seu peito. Vamos? Precisamos descobrir o que está acontecendo. As palavras mal saíram de sua boca quando a sombra se aproximou mais, seus olhos brilhando com uma luz inexplicável. Clara, André e Maria estavam prestes a entrar em um confronto que mudaria tudo. E a cada passo que davam em direção à verdade, a proteção que sentiam se tornava mais vulnerável. E a sombra parou na entrada, revelando uma figura que todos reconheciam, mas que ninguém queria ver. A batalha estava prestes a começar, e o tempo estava se esgotando. Maria prendeu a respiração ao enxergar a figura que emergia das sombras. Era seu irmão, Lucas, a expressão de seus olhos reluzindo uma mistura de alívio e desespero. O coração de Maria disparou, um turbilhão de sentimentos a invadindo. Como ele chegou ali? O que estava acontecendo? Lucas? Ela conseguiu murmurar, incredulidade impregnando sua voz. O que você está fazendo aqui? Eu tinha que vir, Lucas respondeu, sua voz embargada. Ele parecia mais velho, mais cansado, como se o peso de um mundo inteiro estivesse sobre seus ombros. Você não entende, Maria. Há coisas maiores em jogo do que apenas o que você e André estão vivenciando. Ele estava certo sobre o pacto, Clara interrompeu, seu olhar fixo em Lucas. Você sabe algo sobre isso? O irmão de Maria hesitou, como se pesasse as palavras antes de proferi-las. Sim. Eu só soube da verdade essa semana. E não consegui ficar em paz enquanto não falasse para vocês. André, segurando a mão de Maria com firmeza, olhou para Lucas, determinado. O que você sabe, Lucas? Precisamos de respostas. Lucas olhou ao redor, como se tivesse medo de que as paredes em volta pudessem ouvir os segredos que estava prestes a revelar. Ele respirou fundo e começou. Nossas mães, elas não apenas fizeram um pacto assim, à toa. Havia um motivo, uma história que não foi contada. Algo relacionado a uma traição de muito tempo atrás. O pacto que une vocês dois é também uma forma de proteger todos nós. Maria sentiu um frio descer pela espinha. A ideia de que o amor e a luta deles estivessem ligados a uma traição a deixou confusa. Como assim uma traição? O que você quer dizer? Lucas hesitou de novo, mas a urgência no olhar de Clara pareceu dar-lhe coragem. Havia um ente que queria dividir nossas famílias. Nossa mãe fez um pacto de proteção, e, se ele for quebrado por qualquer razão, será como abrir uma porta para esse ser. O que aconteceu esta noite? O estrondo, aquela sombra é ele. E está vindo atrás de vocês. As palavras de Lucas criaram um eco de pânico na mente de Maria. O amor que ela sentia por André estava amarrado a um legado sombrio. Mas isso significa que não temos escolha. Precisamos desistir um do outro para proteger nossa família? Não. Lucas rapidamente respondeu, sua voz cheia de calor. Isso é exatamente o que ele quer. O amor de vocês pode ser a chave para romper esse ciclo, mas vocês precisam encarar a verdade juntos. E se eu estiver certo, o que descobrirem no santuário poderá dizer como continuar. André apertou a mão de Maria, a conexão palpável entre eles. E se não for o que esperamos? E se a verdade nos afastar? Só saberemos se formos. A escolha sempre será de vocês, mas enfrentá-la juntos é a única maneira, Clara reafirmou, olhando para o sorriso mútuo de esperança que se formava entre os dois. O clima estava pesado com incertezas, mas havia também uma centelha de determinação. Eles precisavam ir para a floresta, quebrar barreiras e talvez, na escuridão, encontrar a luz. Vamos, então, Maria decidiu, encarando a expectativa e o medo no olhar de André. Precisamos enfrentar isso. Juntos. Quando o grupo se preparou para seguir em frente, a sombra se acendeu rapidamente, revelando um sussurro sinistro que parecia ter a voz de um antigo conhecido. Vocês não podem fugir do destino. Um arrepio percorreu a pele de Maria, suas mãos se encolhiam involuntariamente. A batalha estava prestes a começar e, pelos sinais, não seria qualquer batalha. Estamos juntos nessa, ela disse, mas a pergunta ainda pairava no ar. Conseguiriam enfrentá-la e desvendar a verdade antes que o tempo se esgotasse?
Maria caminhava com o coração acelerado pela floresta, o ambiente ao redor parecia estar atento ao desafio que tinham pela frente. Ao seu lado, André mantinha a mão de Maria firmemente entre as suas, como se aquela conexão pudesse protegê-los de todos os perigos à espreita. Clara e Lucas também estavam ali, acompanhando cada passo com a mesma mistura de tensão e expectativa. O santuário deve ser por aqui, Clara disse, olhando para o mapa antigo que havia encontrado com informações sobre a localização do lugar sagrado. As histórias sobre ele falavam de um espaço que preservava a ligação entre nossas famílias. Ao se aproximarem, uma luz fraca começou a emanar entre as árvores, revelando uma estrutura simples, mas majestosa. O santuário era envolto por flores silvestres e folhas que pareciam dançar ao vento, como se comemorassem a presença daqueles jovens. A beleza do local contrastava com a intensidade da situação. Quando entraram, uma energia única envolveu cada um deles, e Maria sentiu-se invadida pela expectativa de que talvez, finalmente, encontrariam as respostas que buscavam. O ponto interior do santuário estava coberto de símbolos antigos, marcas de amor e dor entrelaçados ao longo dos anos. André puxou Maria mais para perto, sentindo o poder daquele espaço. É aqui que podemos descobrir tudo, não é? Ele perguntou, a insegurança refletida em seu olhar. Sim, Clara respondeu. Aqui, tudo pode se revelar. Mas precisamos estar prontos. O que encontramos pode não ser fácil de aceitar. Lucas, ouvindo a conversa, acrescentou, a verdade pode ser a chave, mas também pode ser uma espada afiada. O importante é que façamos isso juntos. Maria viu a determinação nos olhos de cada um e sentiu sua coragem aumentar. Ela se lembrava das palavras de André, do amor profundo que compartilhavam. Estamos prontos, ela disse, confiança impregnante na voz. Vamos descobrir a verdade sobre nossas famílias. Enquanto se sentavam em um espaço central do santuário, algo começou a acontecer. A energia ao redor começou a vibrar, e os símbolos nas paredes começaram a brilhar, revelando fragmentos de memórias passadas. Imagens de seus antepassados surgiram diante deles, mostrando momentos de amor, sacrifício e luta. Maria avistou a jovem de olhos brilhantes, sua mãe, e ao lado dela, a avó de André, ambas rindo e partilhando segredos. Mas em pouco tempo, a cena mudou para momentos de tristeza e separação, com rostos marcados pelo desespero. Isso é o que nossas famílias enfrentaram, Clara declarou, atenta ao que acontecia. Uma história de amor que foi interrompida por erros e fardos que não deveriam ter carregado. Conforme as visões passavam, Maria percebeu uma figura sombria emergindo do fundo. O antepassado que criou discórdia entre as famílias. A força obscura, aqui está ele, sussurrou Lucas, aperfeiçoando a conexão com aquela história de traição criada por um desejo maligno. Maria sentiu um frio na barriga. Precisamos enfrentá-lo. Precisamos quebrar esse ciclo, disse sem hesitar. Temos que fazer isso por nós, por nossas famílias. Sim, e nosso amor é a chave, André completou, o olhar firme no rosto de Maria. Devemos nos unir. Juntos, podemos quebrar o pacto e reescrever essa história. No mesmo instante, uma luz intensa iluminou o santuário, e a figura sombria materializou-se na forma de um homem imponente. Vocês acham que podem mudar o que foi destinado? Vocês são apenas crianças brincando com forças que não compreendem, disse ele, com uma voz ressoante que fez o chão tremer. Maria, sentindo a treva de sua presença, levantou a cabeça desafiadoramente. Nós não somos apenas crianças. Somos a consequência de suas escolhas. E por isso, vamos reescrever a história que você começou a destruir. André se pôs ao lado dela, entrelaçando as mãos de todos ao seu redor, criando um círculo de força e amor. Nosso amor não é uma fraqueza, é a nossa arma. E hoje, nós apoiamos um ao outro, viajando para o desconhecido juntos. A luz aumentou em intensidade, e a energia que emanava do grupo começou a combater a escuridão. O sussurro sinistro da voz do inimigo tornou-se gritos, enquanto as memórias passadas se entrelaçavam com a determinação do presente. Maria e André sentiram suas almas conectadas, e a força de um amor verdadeiro fez a escuridão recuar. É hora de fazer as pazes com o nosso passado.
Maria gritou, seus olhos brilhando com convicção. Naquela explosão de luz, o som do amor prevaleceu sobre todo o medo. O santuário reverberou com a força de um novo começo, aquele em que suas famílias poderiam finalmente se unir, selando um novo pacto de amor e esperança. O homem sombrio gritou, mas a luz pulsava com a força de um laço renovado entre eles. Quando a luz finalmente se dissipou, Maria, André, Clara e Lucas encontrarão-se de pé, juntos, mais fortes e mais conectados do que nunca. O passado que os unia não precisava ser um fardo, eram agora as raízes de um novo futuro. Conseguimos! André disse, sorrindo para todos, e Maria sentiu as lágrimas deslizarem por suas bochechas, não de tristeza, mas de alívio e felicidade. O destino deles, agora mais leve, brilhava à frente, e Maria percebeu que seu amor era tudo o que precisavam para seguir em frente. Depois de tantas incertezas, eles haviam transformado a dor em força. Agora, deviam voltar, não apenas como amantes, mas como portadores da esperança que suas famílias precisavam. E juntos, caminhariam para um futuro iluminado, prontos para reconstruir, ser um só, e mostrar ao mundo o poder indomável do amor. E, ao deixarem aquele santuário, a luz do novo dia já começava a brilhar no horizonte. Era o início de uma nova história. Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio e fazer a diferença. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.